Bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui. Hoje o foco é uma casa, uma construção específica lá de Indaial, que faz parte da trilha do patrimônio Memórias de Indaial, sabe? Bem no centro. A gente está usando uns trechos de um material chamado Memórias de Indaial, a casa e sua história. E a ideia é entender o que essa casa conta, né? E já começa com um mistério. Qual era a função original dela? Ninguém sabe ao certo. Vamos dar uma olhada nisso. É interessante pensar nessas trilhas de patrimônio, né? São iniciativas ótimas porque convidam a gente, moradores e visitantes, a olhar a cidade de um jeito diferente. A história tá ali, nas paredes, nas construções que a gente passa todo dia e às vezes nem nota. Conecta a gente com o passado vivo da cidade. Exato. E a história que a gente conhece dessa casa começa de um jeito bem marcante. Ela foi sede do jornal A Comarca. Olha só. Isso entre 1939 e 1950. O nome completo era Órgão dos Interesses Gerais dos Municípios de Indaial, Timbó e Rodeio. Bem direto ao ponto. A primeira edição saiu em 15 de abril de 1939. E esse nome, a comarca, é muito significativo, né? Ele não era por acaso. Refletia direitinho a divisão judicial da época que juntava essas três cidades. Mostra a ambição de jornal, o alcance regional que ele queria ter. E teve gente importante envolvida, como o primeiro diretor, o Silvio Burigo, e o escritor Teobaldo Costa Jamundá. Ah, o Jamundá, que hoje dá nome ao Arquivo Histórico Municipal, né? Ele mesmo. Então, o jornal foi super importante para registrar o que acontecia na região naquela época, por mais de 10 anos. O fascinante aqui é essa conexão direta com a estrutura administrativa e cultural do período. Depois dessa fase, digamos, jornalística, a casa mudou de ramo, né? O material indica que, depois de 1966, virou sede do INPS, o antigo Instituto Nacional de Previdência Social, que hoje é o INSS. Uma baita transformação, né? De centro de notícias para um serviço público essencial. É uma trajetória que mostra bem a capacidade de adaptação do espaço, né? Hoje, pelo que consta, é um ponto comercial, alugado para várias coisas. Mas o próprio material que a gente está usando fala em lacunas soltas na história dela. Isso é interessante. Mostra que a memória é uma construção, né? E ressalta também como é importante a comunidade participar, buscar essas informações, preencher esses vazios. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos como a história local é feita de muitas camadas. Falando da casa em si, da arquitetura. O material descreve como uma singela casa, mas tem uns detalhes bem legais. Fala de um beiral grande, sabe? Aquele avanço do telhado sobre a calçada. E ele é sustentado por 4 mãos francesas de madeira. Aqueles suportes bonitos, em ângulo. Ah, sim, as mãos francesas dão um charme. E a cobertura? Em 2 águas, com telhas cerâmicas tipo rabo de castor. Aquelas mais planas com a ponta redondinha. E tem os tijolos aparentes com as juntas brancas. Isso aparece nos cantos, na linha do telhado, nas molduras das janelas laterais. Uhum. Nos peitoris e nas vergas da frente também, né? Esses detalhes com tijolos eram comuns para dar um acabamento, um destaque. Isso. E menciona uma abertura pequena em forma de cruz, lá perto da cumeeira, no alto. A fachada em si é bem simétrica, porta no meio, 2 janelas, uma de cada lado. Aqui é onde fica realmente interessante. E essas vergas que você mencionou provavelmente são em arco abatido, né? Aquele arco mais suave, mais achatado, era bem típico nas aberturas dessa época. O material até comenta o que sobrou de original. Parece que a bandeira da porta, aquele vidro fixo em cima da porta, ainda é a original. Ah, que legal. Mas as outras janelas não. Parece que não. As outras aberturas foram trocadas por vidro temperado, mais moderno. Mas mesmo com essas mudanças, sabe, essa simplicidade, os tijolinhos, o arco das vergas, a mão francesa, tudo isso dá uma identidade para ela. Então, mesmo sendo singela e tendo passado por reformas, esses detalhes que ficaram contam a história dela, né? A essência está ali. Exatamente. São essas pistas, essas permanências que permitem a gente ler a história na fachada. O uso mudou completamente, partes se perderam, mas a identidade arquitetônica básica, mesmo simples, resiste. Resumindo então essa jornada, uma casa que a gente não sabe para que servia originalmente, vira sede de jornal importante para a região, depois uma repartição pública do INSS e hoje é comércio. Um ponto que não passa despercebido na trilha Memórias de Indaial e que, nossa, carrega muita história de transformação da cidade. Então,
O que tudo isso significa? Olha, para mim essa casa é um exemplo perfeito de como edifícios que a gente acha comuns do dia a dia podem ser verdadeiros guardiões de múltiplas histórias. Eles refletem as mudanças sociais, econômicas, e isso levanta uma questão importante, né? Fica a reflexão. Quantas outras narrativas assim, tão ricas quanto a dessa casa em Indaial, não estão aí, escondidas nas fachadas familiares da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, histórias que estão só esperando alguém com um olhar mais atento para serem descobertas e contadas.